Boa noite, gente. Boa noite. Acho que ninguém sabe, mas esse é o grupo 59 de teatro. Formado aqui na Escola de Arte Dramática, nessa casa linda de todos nós. Entramos aqui em 2007 e finalizamos o nosso curso em 2011. Foi uma alegria de descoberta muito grande e muito importante para a gente. Como seres humanos, que viemos cada um de um lugar, cada um de uma cidade, e nos encontramos aqui. E o caminho natural das coisas nos fez entender que queríamos permanecer juntos, queríamos continuar contando histórias, queríamos continuar buscando experiências, cada dia, cada período, a cada tempo. E essa junção de experiências, vontades, desejos e amor nos fez estar aqui. Segredo e amor. Nós saímos daqui como turma 59 e nos formamos grupo 59 de teatro. É um orgulho muito grande para a gente. E uma emoção muito maior vir a esta casa. Sempre. Eu não sou aquela que fala muito não, porque ela fica engasgando quando fala. E é um orgulho grande poder ter continuado a nossa história, o nosso caminho, as nossas pesquisas, as nossas novas relações que tivemos ao longo de todo esse período. Estamos completando o ano que vem 15 anos, vamos debutar. E nos mantermos juntos, apesar de diversidades, apesar de diferenças, apesar de ideias, ou por elas, mesmo às vezes contrárias, se juntaram e nos fortaleceram sempre. E temos um orgulho imenso de estar tratando do tema que estamos tratando nesse projeto. Refazenda, Refavela e Realce. Agradecemos imensamente a nossa querida Mônica Montenegro, que esteve com a gente nos nossos primeiros passos, nos nossos primeiros caminhos. Foi a nossa condutora, querida, amável, maravilhosa. Foi demais. Que fez a gente entender as nossas vozes e agora está aqui segurando com todas as forças as estruturas deste ambiente. Sim, a única, né, professora que deu aula para vocês. Atualmente, Atualmente a única nessa que deu aula. escola, sigo aqui, né? Linda. Sandra poderia estar aqui, Sandra deu aula para vocês também. Também. Muito bem. Então, só para a Prazer gente ter vocês aqui de trazer volta. nós, de nós. É um prazer ver toda a trajetória. Sim, obrigada, sempre. Nos ajudaram muito. Quando a gente saiu da escola, a gente teve um apoio enorme dessa escola, para podermos fazer os nossos espetáculos, para podermos trabalhar e fortalecer nossa ideia e nossos desejos. Então, muito obrigada por virem todos aqui. Agradecemos muito de coração. Eu queria só avisar que nós vamos ter uma fotógrafa, a Pri Piotti, é a nossa fotógrafa. Ela vai fazer fotos gerais. Se alguém, por acaso, não se quiser sentir confortável de estar nas fotos, avisa para mim quando acabar e a tia fala para ela não botar de vocês, tá? É só para a gente ter. Muito importante isso que você disse, da gente construir um espaço e uma escola com todas as diferenças. Da gente fazer de modos propositivos, e que a gente possa abraçar as diferenças e efetivamente encontrar caminhos juntos e sem que a discórdia interrompa as possibilidades de construção. Que acho que isso é muito importante. E voltar à escola e ver, né, a trajetória de cada um de vocês, artistas, enquanto grupo também, né, é muito potente para a escola e, enfim, para todos nós, né? E sim, somos um grupo miscigenado. A gente tem metade branco, metade pretinho. Somos a sociedade toda. E essa é só uma das mil diferenças. Homem, mulher, gordo, magro, viado, não viado. Somos nós. Então, só para avisar
da sessão, as fotografias, ok? Se alguém não se sentir vontade de estar presente nas fotos, só vir aqui, a gente, é só para nossos registros do projeto, tá? E tem uma lista de presença também, que está sendo passada por aí, se alguém ainda não assinou, por gentileza, ao terminar, ou, né, não assinei a lista, corre aqui que eu quero loucamente assinar. Faça, por favor, tá? E agora eu vou passar a fala para Miriam Blanco. Lucas, eu tô com a garganta apertada, gente. O Pleno, que vocês não conhecem. Plendon! E aí passamos os nossos queridos vão explanar seus projetos. Grazie. Bom, a gente chega aqui hoje para partilhar com vocês e ouvir. Ai, que legal! Agora que eu tô vendo aqui. Frontal, que bonito. Fiquei emocionada também. Entendi, Jane. Entendi. Fiquei emocionada. A gente está aqui para partilhar um projeto cujo embrião lá atrás nasce aqui e que hoje ganha outras formas. Então é muito especial estar aqui, porque numa conversa artística sobre o projeto, a gente já diria diretamente sobre o projeto em si. Mas como a gente está entre atores, entre atrizes, entre artistas, é muito legal ter esse espaço em que a gente possa entender como é que nasce um projeto artístico, como ele se desenvolve como pesquisa continuada, como ele se converte em linguagem, e quando essa linguagem cria um espetáculo, ou cria uma dramaturgia. Então, uma baita oportunidade da gente partilhar como é que a gente faz o que a gente faz. E o que a gente tem feito hoje, o Grupo 59 de teatro, que é composto hoje por 12 atores e atrizes que foram inicialmente a Turma 59, que começou com 20, e aí no quarto ano estava em 14, e a gente virou 12, e estamos em 12 há 15 anos, portanto, né, o ano que vem, ela tem um embrião nessas salas, nessa pra caramba, especialmente. Por quê? Porque hoje a gente faz esse projeto que é a escrita de 3 dramaturgias a partir da trilogia Ré do Gilberto Gil. Trilogia Ré é uma trilogia pensada pelo Gilberto Gil em 1974, que compõe os álbuns Refazenda, Refavela e Realce. Ele fez esses álbuns, depois de ter sido exilado. Então ele fez todo o movimento tropicalista e aí ele foi expulso em termos militares e forçado a ir para Londres. Ou para sair do Brasil e ele foi para Londres. Ele ficou 3 anos e meio lá. E ele chegou lá num momento político, histórico e artístico muito efervescente. Que ele chega em Londres no ápice, assim, de Jimi Hendrix, de Beatles. Gil virou um Beatlemaníaco na época, assim, com uma comunidade jamaicana muito presente em Londres, influenciando muito comida, pensamentos, arte, rítmicas. Ele conhece e toca com Stevie Wonder. Ele tem uma abertura enorme para uma efervescência cultural. E o que ele faz com essa efervescência cultural é: eu preciso olhar para o Brasil. Ele pega toda aquela sonoridade, aqueles manifestos e fala: cara, deixa eu voltar para a banda de Pífanos. O que é isso aqui? Então essa exteriorização dele faz ele olhar para esse Brasil e querer ir para o sertão. Ele quer chegar no sertão, ele volta lá para Ituaçu, para a cidade dele, para falar: que sonoridade é essa de Luiz Gonzaga que marca a minha origem? E ele encontra em Luiz Gonzaga um quinto Beatles. E fala: cara, tem coisa aqui. Que sonoridade é essa? E por que o baião chega no sertão nordestino? Que travessia é essa? Que diáspora é essa que acontece? E ele começa a investigar, e dessa investigação nasce Refazenda. 2 anos depois ele vai para Festac, em Lagos,
E lá ele encontra 50 mil artistas africanos ou descendentes de africanos, fazendo uma sonoridade que ele nomeia como sonoridade negra. E então ele entende, ele fala, cara, a vida é mais do que eu estava pensando que era. E ele se reconhece, se nomeia como negro pela primeira vez, ali já aos 30 anos. E aí ele fala, cara, isso aqui é deslocamento, é movimento, é soul, é reggae, é afrobeat, é ijexá. Ele pega essas sonoridades e fala, tudo isso não é mais o Brasil do tropicalismo, não é mais a brasilidade. É música negra, é música afrodiaspórica. Isso surge ali e ele manifesta o álbum Refavela, que é sobre ele que a gente vai falar aqui. E aí depois ele entra na disco music e fala, cara, eu quero as massas têm o direito de dançar e de brilhar. Cabe às massas, é um direito, é um salário mínimo de cintilância a que todos os anônimos devem ter direito, e ele faz realce. E por que eu estou contando essa história da trilogia Ré? Porque ela, no nosso mundinho, Grupo 59, fez muito sentido para a nossa trajetória desde essa sala. E aí que começa a surgir esse projeto artístico. Porque quando a gente se conheceu aqui como turma, primeiro de cara não, né? Foi sendo construído, tem afeto. Você pode fazer vários trabalhos, trampos e tal, muito legais, muito profícios, e não ter afeto. Mas você segurar uma onda de um grupo por 15 anos, com todas as adversidades, para além de diversidades, é um troço complexo. E eu acho que no Grupo 59, tenho certeza que no Grupo 59 o afeto é o laço. Então, só queria jogar isso, e esse laço inicia aqui, inicia nessas salas, nas trocas com os professores, nos intervalos, a gente cria esse afeto. Mas aí a gente começa a fazer alguns trabalhos aqui, desde lá do princípio, que a gente começa a entender quem é esse bicho que somos. O que é isso aqui? Então tem Fonte Runa, que é um primeiro espetáculo baseado numa dramaturgia, e bem musical, bonito. E aí a gente faz o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá com a Quito, Cristiane Paoli Quito. Vocês tiveram aula com a Quito? Sim. Ou alguns. E aí, com a Quito e a dramaturgia do Rogério Toscano, nasce ali também algumas pistas de quem éramos. Porque a gente segue perguntando quem a gente é, né? Mas ali era ainda mais no escuro, né? Quem somos. E aí, depois da Quito, a gente faz Moquimpó, que é um texto do Peter Weiss, mas a Cláudia Shapira adapta e cria uma nova dramaturgia. E na sequência a gente faz A Última História, com a Tish Viana, um teatro de máscaras, em que a gente bebe num livro do... Foi o Miyakoto, mas foi o... Que a gente pega personagens dali para começar. E aí a gente foi vendo aquilo, cara, o que é isso que a gente faz e que a gente curte, que gera esse afeto, que gera esse tesão, que a gente vai pra cena e fala, pô, isso aqui é da hora, isso aqui é da hora. Aí a gente começa a entender que tinha ali 3 trilhas muito gostosas, que nos faziam muito sentido. Uma primeira trilha era o corpo. E aí corpo entendido numa visão corpo, em que a voz está inclusa, em que a espacialidade está inclusa. Somos, até hoje, um grupo de atores e atrizes. Então, o procedimento de criação, que passa pelo corpo, chave 1, surgiu ali, era muito latente naquela época. E com Quito e com Tish, meu Deus, aquilo era forte em nós, né? Então, veio o BMC, veio a máscara. Pô, estudar, investigar linguagens, muito mais do que definir uma linguagem, parecia um caminho que nos reunia. A gente falava, vamos fazer isso? Bora, bora. Então a linguagem corporal surgiu ali. Mas com a Quito veio a adaptação ou a tradução de uma literatura para a cena. A gente falou, cara, pegar Jorge Amado, literatura, como que a gente faz cena? E a gente fazia tiros, né, da Quito,
nas linhas, no espaço, e a gente foi criando essa dramaturgia e compondo muito. Vários musicistas, assim, e as canções iam surgindo, a gente, cara, entendi, traduzi isso e tal. E aí chegou na Tiche, buscava personagens do livro, não era sobre a história, mas os personagens talvez nascessem dali. A gente falou, olha, sai de um livro e vira a cena. E aí a gente foi caminhando e descobrindo que, cara, essa trilha de partir de uma criação artística numa outra linguagem e tentar traduzir essa matéria-prima para a cena também era um tesãozinho ali nosso. A gente falou, olha, isso aqui também é legal. Pegar um livro e desse livro fazer teatro, pegar uma literatura e dessa literatura fazer teatro. Instigava. E aí a terceira era evidente para todo mundo, mas para a gente foi se tornando mais claro ao longo do tempo, que era, pô, a gente canta. E a gente cria, a gente compõe. Não é que a gente vai lá e canta, a gente resolve cena através do instrumento, da ferramenta música. E isso era muito natural. Todos os espetáculos, que monte de música, e música composta. Chegava um ator, pensei nisso aqui, em fazer esse canto assim, aí o outro entra numa outra rítmica, aí o outro vem numa outra escala, numa outra ressonância. Pô, isso é da hora. Então tá, a gente tem 3 trilhas. Ali começou a nascer uma identidade artística. Tô falando do embrião da IAD, hein? Lá em 15 anos atrás. E a gente foi carregando essas linhas de pesquisa e desenvolvendo e complexificando elas. E seguimos com elas até hoje. Elas ainda nos caracterizam parte, né? Só que aí nessa jornada o grupo foi desenvolvendo uma sementinha que a Tiche Viana plantou aqui, naquela primeira sala de lá e depois lá no teatro, que ela falou, da hora, vocês querem ser grupo? Firmeza. Legal, entendo que vocês têm uma coletividade, mas falta arraigar ou aprofundar silhuetas. Quero ver a diferença entre cada um. Quero ver esses corpos, essas corpas, o que elas simbolizam, o que elas marcam um limite, o que elas se diferenciam. A Tiche propôs isso lá como linguagem, mas a vida propôs isso como vida. Porque ao longo do grupo existindo, essas individualidades foram se maturando, nós também fomos envelhecendo. Os nossos interesses pessoais também foram se expressando com mais autenticidade, inclusive autenticidade artística, marca artística. E a gente começou a querer coisas diferentes. Então tem um grupo, um núcleo ali dos 59 que tem um tesãozinho e que virou pesquisa, e que virou linguagem, e que virou investigação do sertanejo. E eu não estou falando do sertanejo, estou falando do sertão, das cantigas, do Brasilzão profundo. Pô, tinha isso ali. Em vários projetos, alguém trazia, tinha aquele desejo ali pulsante. Pá, check, guardamos, fizemos algumas coisas com isso, umas deram, umas não deram, porque as outras pessoas veem resultados, né? Mas tem um limbo, que é a maior parte do tempo, que é o desespero de ser grupo, que é a gente cavucando e várias coisas não dão resultado, mas elas vão criando músculo, elas vão criando estrutura, elas vão criando linguagem. Então tinha esse sertãozinho aí. Tinha uma negritude que pulsava um desejo de manifestar essa natureza de debate, de pulso, de manifestação em cena, e que a gente pincelava, mas nunca entrava no núcleo. Mas que estava ali e a gente nunca... Não, vamos lá, é no meio da cena. Como que, né? Estava ali, tinha um desejo, projetos vários outros surgiam, nos personagens de cada espetáculo surgiam, mas enfrentar assim, vamos olhar para isso aqui, com todas as dores e delícias e problematizações e questionamentos que isso traz, também não chegamos lá, caraca. Aí tinha, várias questões em relação ao feminino e à sexualidade, que queriam, às vezes,
até se manifestavam. Estou lembrando dos nossos quadros na parede, assim, com as temáticas, querendo fazer. E a gente não achava esse tempo. E a gente achou todas essas questões, mas elas não ganhavam espaço, sabe? De, vamos olhar para isso como linguagem, como poética. E nessa mistura de temáticas, de linguagens, de interesses, a gente falou, cara, na real o que a gente quer mesmo é pesquisar Brasil. O que a gente é nesse Brasilzão, nesse caldeirão? E essa coisa do que é esse Brasil é muito complexo, né? Aí 1000 debates, tretas, mas tinha um pulso ali nosso de falar, cara, todas essas nossas questões, na verdade, se problematizam nisso que somos, esse Brasilzão. Então, nessa trilha, e aí contando um pouco dessa trilha de 15 anos, a gente, cara, que obra dá conta disso? Tem uma obra aí? Manda aí. Tem um texto aí que fala, porque a gente queria muito um texto para montar uma peça, monta um texto, para achar um consenso nesse grupo de 12, que desse conta dos desejos. E não, e a gente achou, mais ou menos. Aí achou, foi legal. Mas não, e foi assim, mas os projetos eram lindos. Só que chegou uma hora, e a gente também teve uma dica da Quito aqui, que era, gente, faz infantil. Quito falou isso aqui, ó, no segundo, terceiro ano, faz infantil, porque roda, circula, e o grupo vive. E puta dica, honro muito essa dica, porque a gente gosta, a gente se encanta, e é um troço que a gente faz bem, e virou uma pesquisa de linguagem também, e que também nos deu muito sustento por muitos anos. Os espetáculos que a gente fez na escola, a gente rodou para um cacete. O Gabriel tem os números. O Gato Malhado por 10 anos. Nossa Senhora. Uau. E circulando assim, teve períodos das nossas vidas que a gente fazia 3 espetáculos por dia no final de semana, de manhã, quinta, sexta, viajando. A gente rodou por diferentes cidades, por diferentes estados, a gente foi para fora do Brasil, circulando. E tinha que sustentar 12 pessoas, então vamos aí também, mas também numa tesão. Eu queria fazer 5 espetáculos, se fosse possível, manda aí. Bons tempos, bons tempos. Eu acho que hoje em dia... Caraca. Sei não. Aí a gente... Chegou um momento que a gente falou, cara, vamos enfrentar essas questões que a gente tem desejo de fazer, agora em espetáculo adulto mesmo? Vamos encarar essa parada? E aí foi essa maturidade que resultou nesse projeto. Por quê? Porque quando a gente chegou, a gente faz espetáculos musicados, ou espetáculos com música. Vamos encarar um musical? É um salto, até hoje tá dando frio na barriga. Até hoje a gente está tentando, mais ou menos, mas a gente decidiu falar, vamos fazer. E aí quando o grupo coletivamente decide um musical, o que foi uma bomba no dia, assim, que falou, puta, um musical. Vamos enfrentar um musical? A gente, então, que musical? E a gente começou a pesquisar um monte de obra. O que a gente vai montar? O que tem a ver com a gente? Parará. E aí a gente voltou para aquela... Lembra das trilhas? Qual que é a nossa trilha? É pegar uma obra e, a partir dessa obra, buscar inspirações para reverter em linguagem, para converter numa outra linguagem que é a cena. Se a gente sempre fez literatura, grandes autores, Graciliano Ramos, a gente fez Histórias de Alexandre, também com a Quito, Jorge Amado. E se a gente pegasse um disco, já que é um musical? Deu uma... Mas como assim, pegar um disco? O disco é a base. Já que a gente quer fazer musical, mas e aí? Um monte de disco. E aí a gente foi para essas trilhas dos desejos. Tem o sertão, tem Brasilzão, tem identidade negra em Assunção, tem realce, quanto mais purpurina melhor. A gente pegou, tô falando, fiquei arrepiada. A gente olhou e falou, cara, essa aqui é uma trilha. Talvez essa é a nossa dramaturgia.
vamos pegar esses discos e, através deles, experimentar e pesquisar essas temáticas todas que nos abraçam. Então, a gente começou a fazer esse projeto, a gente escreveu um fomento, então, depois de 5 tentativas, a gente foi celebrado. E aí, a gente começa, então, a pesquisar como fazer uma obra teatral a partir de um álbum, porque não é só a partir de uma música. Um álbum contém em si uma dramaturgia. E como a gente converte, como a gente traduz cenicamente o que é musicalmente feito aqui. E como a gente atualiza, 50 anos depois, um manifesto político que, à sua época, em plena ditadura, confrontava e apresentava um projeto de país, Brasil, frente a um projeto vigente naquela época, era o militarismo, defendido por uma desigualdade imensa, com uma cúpula liderada por homens brancos. O Gil propõe um outro conceito do que é democracia, que nem existia, e que estava então em debate, para que democracia queremos. Quando a gente entende essa trilha, a gente fala, cara, é por aí. E aí a gente começa em Refazenda, nesse Brasil profundo de memórias, de lembranças, desse, que é o álbum Refazenda, muito lírico, trazendo um dramaturgo, não é exatamente dramaturgo, que é um poeta, o Marcelino Freire, para escrever com a gente Refazenda. E aí que teve o dramaturgismo de Lucas Moura. E aí entrou esse mundo da dramaturgia, dramaturgo, dramaturgista. Aí já era, porque, lembrando, né, o objetivo é dramaturgia. A segunda etapa será a montagem das 3. Mas agora a gente está finalizando as dramaturgias das 3. Refavela, a gente trouxe Lucas Moura. E já vou iniciar falando que o Lucas Moura é o diamante desse processo, de verdade, assim, afetivo e profissional, no sentido porque com o Lucas a gente encontrou um jeitão de fazer esse trabalho que é muito condizente com a linguagem do 59 e com a sensibilidade do Lucas, e que contou com esse presente de ternura que foi Blendo! E atualmente a gente está em realce com a Lumasa, uma dramaturga também com dramaturgismo de Lucas Moura. Sem o blend. Com Rudá. E no dramaturgismo de Refavela, estaria aqui com a gente, mas não está, tem também Luz Ribeiro. Foi muito massa. Então eu só queria dar esse preâmbulo, porque isso que a gente podia só... gente, estamos aqui fazendo uma montagem sobre... Na real, surgiu aqui. Surgiu da gente se descobrindo aqui e se descobrindo como atores, atrizes, pesquisadores em pesquisa continuada de linguagem. A gente entendeu essa nossa cara, porque isso é determinante para esse processo, que resulta aqui. Ufa! Queria contar só um pouquinho para contextualizar onde estamos. E aí, a partir disso, a gente propõe, então, uma conversa sobre dramaturgia, porque é muito particular. É de um álbum para cena, é dramaturgia colaborativa, porque poderia ter sido assim, então, a gente ganhou o fomento, contratamos um dramaturgo, uma dramaturga, né, e fala, escreve aí. A pessoa escreve, manda o texto. Em geral, funciona muito assim. Mas não, a gente gosta de ter problema. Aí a gente vai para a sala de ensaio. E é a partir das experimentações dos atores e atrizes provocados pelo dramaturgo, nesse caso Lucas, que a dramaturgia vai se construindo. Então, quem é o juiz não é nem o Lucas, nem o Blendon, nem os atores e atrizes nós do Grupo 59, nem o diretor, que neste caso de Refazenda e Realce é o Kleber Montanheiro. Não é nenhum desses, é a cena é o juiz. Isso funciona, isso não funciona, isso tem a ver. E aí tem rodadas de debate, discussões. Então é uma dramaturgia que se escreve, se inscreve no tablado.
E no final do processo, a gente confia que essa pessoa vai, então, trazer a sua autoria, a sua assinatura e a sua liberdade para dar o seu depoimento sobre esse percurso, que aí resulta num texto final. Então, essa característica de jornada, ela é complexa, é particular, e por isso a gente acha que dá muito pano para manga para a gente trabalhar aqui, para vocês trazerem também as suas dúvidas, desejos, perguntas, vontades, partilhas. E aí eu vou só do tipo jogar um primeiro pampim, e aí a gente vai. Pode ser? Deixa eu falar como é que eu cheguei aqui antes. Opa! Meu nome é Lucas Moura. Eu sou dramaturgo formado na SP Escola de Teatro, fiz também a Escola Livre de Teatro e o Núcleo de Dramaturgia do SESI. Sou estudante de filosofia aqui da USP. E é importante eu falar, primeiro, Laroye Exu Mujubá. É importante eu falar como que eu cheguei nesse processo. Por quê? Há alguns 3 anos, vai fazer 3 anos agora, eu estava prestes a fazer santo, sou filho de Oxaguian. E nesse ano, antes de fazer santo, eu fiquei doido. Doido assim, doido. A minha noiva Thalys, Stella Nesrini, não vai me deixar mentir, que depois de 10 anos de teatro eu comecei a falar assim, não quero mais teatro, não faz sentido teatro, quero fazer música. Tivemos várias conversas, muito pacientemente, ela falando assim, olha, acho que dia de aniversário eu posso te dar um dia de estúdio pra você gravar alguma coisa. Eu não sei cantar, não toco nada, mas na minha cabeça eu tinha certeza que eu queria fazer música, fiquei enlouquecido. E aí um dia conversando com o Exu antes de entrar pro quarto de santo, Exu falou assim, por que eu tava pensando as coisas divididas? Por que eu só conseguia enxergar um mundo e outro? Por que eu não juntava as duas coisas? Ele falou, é próprio do seu pai ter isso, assim, ou é uma coisa ou é outra. Não, junta as duas coisas, é o branco e o azul. Ele falou assim, seu pai vai te mostrar, você vai entender. E eu entrei pro quarto de santo, aqueles tantos dias lá dentro, lidando com a minha própria cabeça e com a doideira que é fazer santo. E eu fiquei cantando as músicas do Gil do começo ao fim e pedindo e conversando com o meu orixá e mantando aquilo no meu ori, de que eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com música. Eu estava completamente desgostoso do teatro, sei lá porquê, mas e mantendo aquilo no meu ori de que eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com música, que tivesse a ver com o Gilberto Gil. E passei todos os dias cantando as músicas do Gil. Depois que eu saí do Quarto Santo, meses depois, a Miriam, que eu não conhecia, o Grupo 59 de Teatro, que eu já admirava, mas que eu não conhecia ninguém, pessoalmente, na verdade. Antes disso, a Nilceia me ligou, Nilceia Vicente, do 59. faz parte do Grupo 59, falou, Lu, a gente tá com esse projeto e a gente pensou de você fazer parte de uma roda. Eu falei, como é que é o projeto? Aí ela contou, trilogia Ré, tal, não sei o quê, refazendo a Refavela Real, você queria que você fizesse parte de uma roda, tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu não quero, não aceito fazer parte de uma roda. Me coloca de mais alguma coisa aí. Me coloca, sei lá, dramaturgista. Você é dramaturgista? Acho que você é um dramaturgista, tá? Não sei o quê. E a Nil deu muita risada, falou assim, acho que faz todo sentido, vou falar com a galera e tal, não sei o quê. Só queria dizer que isso era sexta-noite e a gente colocava o projeto no sábado às 9 da manhã. Aí a Nil repassa esse áudio. Puta que... Eu tava tô ainda escrevendo um livro baseado numa música do Gil. Tava, nesse universo, de alguma maneira, tentando buscar aquilo que eu pedi no quarto de santo. E aí a Nil falou, galera topou, ninguém me conhecia. Galera topou, é isso, vamos junto, vai dar certo. E aí, um tempo depois, vieram me falar que tinha sido contemplado. A Mi veio conversar. No primeiro dia que a gente conversou, a gente falou, nossa, tem anos de história aqui, parece. Assim, a gente se conhecia muito, o projeto casou. E aí eu lembrei, assim, do que o Exu falou naquele momento. Falei, eu tava enxergando as coisas muito divididas e elas não são assim. E aí eu sou muito, muito honrado, muito grato, muito feliz, tanto pela ancestralidade quanto pelas pessoas que estão aqui, que confiaram em mim de estar dentro desse projeto. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que eu já participei na vida. E é um projeto de dramaturgia, eu nunca tinha visto nada parecido. É uma delícia pra mim que sou dramaturgo, não sei, Blen, agora que você é dramaturgo também e tá estudando.
É uma delícia, assim, tipo, de pensar que aquelas 12 cabeças estão pensando a construção de uma dramaturgia, se reinventando para chegar num texto. A montagem vai ser outra coisa. E vão explodir o texto como sempre fazem. Mas é uma outra coisa. E é isso, eu queria falar, assim, acho que essa chegada foi importante para mim. Blaine, se quiser falar também como é que você chegou aqui, eu acho que vale também, acho que é também teatro isso. É muito estranho falar com você. Eu estava aqui ano passado e aí eles abriram esse chamamento, né, para aprendiz de dramaturgia. E aí também são várias coisas que casaram, sabe? Porque no nosso último processo da 73, a Naruna perguntou: quem quer fazer dramaturgia? E aí eu sou desses, a Naruna Costa, que dirigiu a 73 na formatura. E aí eu sou desses que qualquer coisa eu levanto a mão, que eu vou fazendo. E aí eu senti também que a dramaturgia foi um chamado, assim. Eu tive um ano difícil ano passado e eu não contei isso pra vocês, eu acho, mas eu fui num terreiro que, por coincidência, e aí eu acredito nessas coincidências. Não é coincidência, né? O Nego Bispo não gosta dessa palavra. Confluência. E que por um acaso a Dedeinha, que é da 73 também, ela frequenta o mesmo terreiro que a Gabi e o Gabi, que são do 59, frequentam. Mas sabe quando você não liga as coisas? Eu realmente fui e eu tava mal e eu pedi, é isso, acabando EAD, a gente vai pedindo abertura de caminho. Aí o rolê foi esse, mas eu não me liguei que essa conexão já estava acontecendo também. E aí abriu, eu não ia me inscrever, a Dedeinha falou: se inscreve, vai. E a Dedeinha faz parte também da minha entrada com vocês. E aí aconteceu, quando eu entrei no Zoom para fazer a entrevista, aí tava a Miriam e o Lucas, eu já senti alguma coisa. Foi paixão que a gente ficou assim. Gente, foi bizarro, assim. Eu tô mal acostumado. Eu tô mal acostumado porque foi uma relação foda de amor mesmo. Eu fico emocionado. Porque é isso. Eu fui muito, muito bem recebido. E isso que a Miriam falou do afeto é um fato no 59. E como isso constrói um trabalho e tá construindo ainda, porque vai pra cena, né? Mas enfim, foi isso. Também tinha a Nilceia, que é uma outra pessoa que eu encontrei assistindo peça. E sabe quando as pessoas se enxergam, né? A gente que é preto, a gente se enxerga nos lugares assim. E com uma olhada a gente se entende muito. E foi isso que aconteceu com a Nilceia. Então tudo casou. E aí eu fui para lá com medo do caramba, porque é isso, são referências. Mas eu fui me soltando, vocês me conhecem, eu fui me soltando. Soltou pra cá. E é isso, eu entrei como aprendiz e aí eu recebi agora a versão aí Final do texto e tá lá, assistente de dramaturgia, do lado do Lucas e da Luiz Ribeiro. Então, e é isso. Essa foi minha chegança e também tem muitas coisas que eu desconheço que fizeram parte. Nossa. Eu estava imaginando um caminho, mas já, sei lá. Fiquei molinha agora, sabe? Ai. Alguém quer trazer alguma coisa? Porque eu ia trazer um caminho mais pá, mas... É interessante falar um pouco mais, né? O Lucas, como convidado para uma parte desse projeto de 2 álbuns e tal, falar de como vocês estão construindo, que procedimentos, que caminhos vocês estão fazendo para traduzir, criar, né,
usar alguns dessa materialidade, dessa nossa presença, desses corpos neste século, né? Porque já é um outro século, né? Eu vi que eu, em 15 anos, cantava todas essas músicas, né? E eu fiquei muito pensando qual disco que tinha vindo antes, o Refavela e o Refazenda. E desde que eu conversei com a Gabriela, eu estava com essa dúvida, e daí eu fui ver recentemente os dois no mesmo ano. São lançados em 77. Não, o Refazenda é 75, o Refavela é 77 e o Real 79. Sim, o Real 79, mas então o Spotify está 77. Não lembrar, não, porque eu voltei a ouvi-los, né, essa semana, eu ouvi os 3 álbuns de novo. E daí eu fui com essa curiosidade de ver os anos. E daí estava esse dado, enfim. Mas de qualquer modo, em 2 anos fazendo isso, né, uma loucura. Mas essa transposição, essa relação que sai da musicalidade, né, de cada música a gente enxerga todo um contexto, né, uma relação de cultura. Então são corpos que vibram aquela musicalidade, e trazer isso como uma dramaturgia só, eu penso, né? Ou como cada música que eu ficava ouvindo, e cada música é uma dramaturgia inteira, né? Não só musical, mas de imaginário mesmo. Então queria que você pudesse contar para a gente esse encontro na prática, essa efervescência de criação, desse atrito entre as corpas, os atores e atrizes, com esta musicalidade, com este autor, né, com este universo tão gigante que é o universo do Gil, né? Todo um universo, e essa construção, trazer para essa materialidade, né, essa cena toda. Então acho que aí tem Vamos nos atravessando, certo? Não, com você. Acho que a primeira coisa que me saltou sobre Refavela, e falando já do ponto de vista do dramaturgo, não do dramaturgista, é a questão do prefixo ré, né? Ré significa ver de novo. Ver uma outra vez, rever. Tipo, esse sentido circular que o Gil pressupõe ali. O que é olhar com esse sentido circular, com esse sentido de volta para a favela. A primeira coisa que me ficou muito latente, por conta da minha formação também, assim, foi casar com o que o Brecht faz no teatro dialético dele. Nessa ideia de ver de novo do Brecht. Né? Eu sempre dou o exemplo, que não é do Brecht, mas da Nora no Casa de Bonecas, que tipo, a primeira cena da Casa de Bonecas, ela tá lá com o bombom, o Torvald fala com ela no outro cômodo e ela enfia o bombom na boca. Ficou tudo bem, não sei o quê. Passa a peça inteira, acontece tudo que a gente vê que acontece na peça, tal, não sei o quê, toda a relação dela com o Torvald. Lá pro final da peça, ela come um bombom na frente do Torvald, sem nem trepidar. Come o bombom, não fala nada, ela não dá nenhum discurso. Ela come o bombom na frente dele e ela parte. Essa possibilidade de ver de novo, quando na segunda vez que a gente vê, a gente emite opinião, a gente tem a nossa memória e o nosso imaginário impresso naquela cena, né? O Brecht fazia muito isso pautado na dialética que o Marx usava, ele, leitor de Marx, que o Marx usava nos textos dele, né? Então, tipo, o Marx pegava a tese, colocava no começo, olha, o que eu vou falar é isso. Aí ele vinha desdizendo tudo o que ele disse com a antítese. Mas e se tal coisa acontecesse, e se tal coisa acontecesse, e se tal coisa acontecesse, para chegar no final e trazer uma síntese, que é a mesma coisa que a tese, só que imbuído de toda a carga que a gente acompanhou durante o texto, nos permitindo questionar a própria tese e nos permitindo imprimir opinião, pensar sobre. Para o Brecht isso fez muito sentido naquele contexto nazismo, onde as pessoas não colocavam opinião, então a possibilidade de ver de novo. E aí fiquei pensando nessa possibilidade de ver de novo favela que o Gil propõe. A gente pode ver Rê de várias maneiras, né? Mas para mim o Rê ficou nesse lugar. E aí já tinha uma questão ali de como dialetizar
essa proposta que estava sendo colocada ali. Primeira questão para mim é que eu acho que eu não consigo chamar de tradução, nem de transposição, nem de transcriação. Para mim é criação. Inclusive, indo para esse lugar, né? Tipo, o Hegel fala isso, né? De que só a arte consegue elaborar a ideia em realização, em obra. Que nenhum outro campo consegue fazer isso. O que o médico faz não é isso. Ele faz análise de algo concreto, de algo que está posto ali, de uma biologia. Só a arte consegue elaborar a ideia e transformar em realização. Depois da ideia elaborada e transformada em realização, não há o que se fazer a não ser ter outra ideia em cima. Então, aquilo já é obra, já é realização. Então, quando a gente começa a trabalhar em cima do Refavela, eu fiquei pensando quais eram os dispositivos que a gente podia fazer para trazer as nossas ideias em cima do que já estava criado ali. Então, tipo, aquilo é só a fogueira que alimenta essas ideias que vão ser criadas aqui, né? Uhum. Eu acho que o processo foi muito nesse lugar. Tipo, qual é a opinião de vocês sobre isso? O que as filosofias que a gente trouxe para dentro da nossa criação somam para a gente pensar o álbum? A gente passou pela Sueli, pelo Paul Gilroy, Du Bois, pelo Fanon. Pelo Fanon. Pelo Abdias, quilombismo. Isso, Pelas teses, né? Várias teses. Pela quantidade, porque aí falando sobre o projeto, é um projeto muito rico. A gente teve um encontro com o Tigana Santana, a gente teve um encontro com o Salomão. A gente teve... Pensa a minha cabeça. Tipo, só o álbum já é muita coisa. Dodô Azevedo. Beth Belli. A Beth Belli, inclusive, deu uma rasteira na gente, assim, do tipo... Que eu tava ali pensando, Babalapalá, essa relação com os ancestrais, e ela fala assim, e as mulheres? E as ancestrais? E a ancestralidade feminina? Aí, pum, mudou toda a peça, assim, na minha concepção. Então, a gente começou a criar dispositivos de exercícios de cena, pensando nesse lugar do dialético, que eu acho que está desde do Refazenda, de ver de novo. Dar um exemplo de Refazenda antes, a gente criava... Você vai, Miriam, até a frente de um presídio feminino, ouvir o Refazenda, o álbum Refazenda inteiro, na verdade, é Gabi. Foi a Gabi que foi no presídio. Gabi vai lá e vai ouvir o álbum Refazenda inteiro e vai colocar as questões que saltam a partir do álbum com o encontro desse lugar. Aí a Gabi escreve tudo que ela sente nesse encontro. Aí uma outra pessoa pega o texto da Gabi e reescreve a partir da própria experiência. Esse sentido de ver de novo, que no Refazenda a gente acabou encontrando com a memória e a ideia de circularidade, isso esteve presente no processo inteiro. E com Refavela, eu, enquanto dramaturgo, pra mim seria muito difícil se você falasse pra mim assim, ó, pega o álbum aí e faz um texto. Eu ia fazer um texto. Mas eu acho muito mais pobre do que a gente ir pra sala de ensaio e criar dispositivos de cena, exercícios, e vocês responderem aos exercícios, vocês criarem coisas e me trazerem. A gente foi criando esses exercícios para fazer fluir ideias a partir de uma criação que já está realizada. Então, nesse sentido, o papel dos dramaturgos, e o Blendon também trouxe isso com bastante versatilidade e criatividade, foi trazer dispositivos de experimentação e investigação cênica. Então a gente chegava e os caras tinham um leque, assim, e aí a gente se via em cena diante daqueles dispositivos e depois sentava, olhava e falava, isso funcionou, isso não funcionou, isso foi legal, isso pode ser refeito assim, assado. E aí ver a música nesses corpos, nessas ideias, aí sim começa esse processo de materialização de uma nova ideia que vai ser a peça. Porque o álbum, pra mim, ele tá pronto. Traduzir, pra mim, seria uma outra coisa. Eu vou levar ele de um ambiente para outro, explicando aquilo tentando ser fiel. A gente não é fiel, a gente profana um pouco aquilo que já tá ali realizado, sacralizado de alguma maneira. E eu tendo a dizer que Refavela foi o mais profanado. Não foi? Sim. Porque a gente mergulhou mesmo nos debates. Foi... Porque é isso, cada um do grupo tinha uma opinião sobre o álbum e sobre a figura do Gil também. E
eu acho que isso foi uma provocação grande, né? Porque tinha gente que falava, o Gil... Porque o Gil é essa figura que é meio controversa, porque é isso, ele embranqueceu a família, e aí as pessoas, principalmente os mais jovens, plasmaram essa ideia do Gil de que ele embranqueceu a família. E como que a gente vai discutir raça a partir do Gil e do Refavela, que é o álbum mais preto do Gil, com certeza. Mas daí a gente foi entendendo também as complexidades do álbum, do histórico, e o quanto esse álbum é incrível, assim, é uma obra de arte mesmo, mas essas fricções, e principalmente de raça, né, eu acho que é o tema central que foi no desenvolvimento da dramaturgia, foi o tema central, a raça, e também o que a Miriam falou, né, de como o grupo que nunca adentrou de cabeça na racialidade entra junto com o Gil, que é essa figura controversa. Então eu cheguei lá assim, e aí eu agradeço a EAD dessa discussão pós-pandemia já ter sido muito efervescente aqui, de raça e de como a gente lida com esse grupo diverso, né? Então, por isso que eu também me senti à vontade, porque daqui eu já levei algo que eu podia acrescentar e provocar. E só um último comentário pra gente passar pra... Claro. Ou pra não ficar assim, né? Mas esse lance da dialética, e tentar entender também ali que dialética o Gil tá apresentando ali, não no sentido de decifrar o Gil, mas de decifrar a ideia que vem do grupo a partir do álbum do Gil. Entendi. E a peça como tá agora chama Refavela, sobre medo, segredo e amor. Essa foi a dialética que eu li a partir desse processo no Gil. Quase como se a tese que apresentam para as pessoas negras no Brasil é a tese do medo. A antítese é o segredo no sentido de todo o misticismo que envolve ser negro nesse país. Tudo aquilo que está recalcado, tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que a gente não vê. E tudo isso é a antítese que vai fazer com que a gente chegue na síntese que é o amor. E depois eu tento dizer mais sobre o porquê disso. E aí é muito amor. Nossa, ele faz uma novela bonita. Desses dispositivos, alguém... Tá? Espaço aberto. Todos nós. Eu queria... se contasse alguns dispositivos muito dramatúrgicos que você criou. Então, por exemplo, um procedimento que a gente usou nos 2 álbuns, em real foi um pouco diferente, mas foi tirar das canções personagens. Que personagens tem aqui? Só que não é Chico Buarque. Porque Chico Buarque é narrativo, ele conta historinhas, né? Pensa, sei lá, na música Geni. Você tem a personagem Geni, ela é ótima. Você já tem até os acontecimentos da história toda, tá ali. O Gil tem uma linguagem completamente diferente. Então, esse foi um dispositivo que resultou em vários. Queria que você comentasse alguns deles, por exemplo. Esse é um. O outro, ele propôs para cada ator um livro de um filósofo. Aí é que foram esses livros. E ele cruzou. Cria uma cena do cruzamento deste livro com esta canção. Aí você ia pra casa com aquele livro, cabeçudérrimo. Atlântico Negro, né, Tom? E a música era nova. E trago um plano de cena. E, de fato, essas cenas estão lá agora na dramaturgia, praticamente todas. Sim, falou, caramba, ele linkou. Então, alguns desses exercícios, você citou o exercício de Refazenda, né? Alguns dispositivos bem de sala de ensaio que a gente viveu ao longo desse processo. As pessoas costumam me pedir, às vezes, tipo, quais são os exercícios que você usa sempre e tal, não sei o quê. Eu não tenho muito isso, porque eu acho que o processo pede esses exercícios. Esse, tipo, por exemplo, dos livros e em contraponto com a música, foi porque a gente começou a falar sobre Sueli Carneiro, e eu falei, nossa, a Sueli Carneiro, ela tem muita coisa para provocar pro Gil.
e nos provocar. Então, tipo, a ideia de dispositivo, que depois a gente pode falar melhor, foi coisa que surgiu no processo, assim. Tem uma coisa que pro Refavela foi muito importante, foi norteador da dramaturgia depois. A gente tava trabalhando com Castilho, né? Na esqueci. direção de movimento. Dramaturgia corporal. Dramaturgia corporal, isso. E Castilho tava ali pensando células de movimento. Aí eu falei, pô, isso aqui vai ser perfeito pra gente usar na dramaturgia. Então, pegar um fragmento do texto e colocar esse jogo entre células de movimento e uma célula disparadora. Então, De tipo, texto. Diverso, né? Diverso. Diverso da música. Então, no Norte da Saudade Quero Ver, e aí você completa com a célula de movimento e aquilo que, não que você vê no álbum, mas que você viu, você na sua vida. Artista. Você é artista. E aí foram surgindo, pra mim ali foi onde surgiu os primeiros personagens. Falei, nossa, aqui tem uma estrutura, assim. E aí tem uma coisa que, diferente do Refazenda, que eu trouxe muito exercício e a gente foi criando bastante a partir dos exercícios, a gente tem a Nilceia, que chega num dia, e eu tinha proposto uma coisa de... Tá falando do conto Do ou conto. do conto? Primeiro do conto, De escrever um texto sobre uma canção. Era? Acho que foi esse, inclusive, do disparador, assim, né? De pegar uma canção e desenvolver. Pegar só essa célula e desenvolver. Em fluxo. Em fluxo. Sim. Que eu gosto bastante de trabalhar com fluxo, na verdade, porque a gente não se julga, né? Quando tá com fluxo. Tipo, esse exercício que eu falei de Refazenda, que a gente tá na frente de um espaço, tá ouvindo o álbum e coloca o que tá vindo, é porque no fluxo você não se julga. E aí a Nilceia trouxe um conto. Tipo assim, uma escrita maravilhosa e norteadora, assim. A gente falou, tá, isso aqui é uma possibilidade da gente usar como estrutura. Foi até uma coisa assim do tipo, pô, será que a gente já vai nessa já? E já usa isso aqui como estrutura da peça? Aí a gente, a partir desse conto, em determinado momento, começou a pegar esses personagens dali e experimentar eles a partir do álbum. Personagens que saltavam dali. Ou pegar o conto da Nil, ela colocava lá até determinado momento, pausar uma parte do conto da Nil e contar uma história a partir dali. Então, tipo, ela tava narrando a história de uma mulher que tá caminhando na rua quando ela vê um policial e passa milhares de coisas na cabeça dela a partir do momento que ela vê esse policial. Uma coisa que vem naquele fluxo, a gente pausava um momento do que ela estava contando e falava assim, agora você conta a sua história a partir dali, nessa mesma ideia de células, né? Coisas que vocês lembram, porque minha memória tá... Eu lembro agora que a Nil trouxe a cena do Aquela, Sim. do verso, a Refavela revela aquela que desce o morro e vem transar. E ela fazia uma cena que era, a Refavela revela, aquela? Que aquela? Aquela? Você será aquela? E ela se incomodou muito com essa palavra do Gil. Aquela. E aí ela faz o texto meio puta com esse cara que chama ela de aquela. E ela traz o idioma banto, assim, palavras do português com origem no banto, pra atacar esse cara e falar esse babaca. Uhum. E aí ela ataca e faz esse texto inteiro, uma cena inacreditavelmente potente e linda. E aí surge a personagem aquela. Sabe essas cenas problemáticas, assim? Que você olha, você pensando... Se imagina em dramaturgas, quem é, quem não é. Eu vi a cena e falei, puta merda. Ela é muito boa. Tipo, se não tiver na peça essa cena, vai ser uma perda. Assim, do, tipo, agora eu preciso pensar a peça incluindo essa cena. Mas era uma coisa muito legal, assim, inclusive, que eu penso, assim, sobre a gente não negar o processo. Porque eu discordava totalmente da Nil. Pra mim, aquela não era uma mulher. Aquela, ele tá falando, revela aquela, a favela. Uhum. A favela revela aquela que desce o morro e vem transar. A favela inteira descendo. Tipo, pra mim, não tinha nada de personificação de uma mulher. Só que não negar isso foi o que fez surgir uma personagem norteadora pra peça, que é aquela, que carrega, ela é a síntese dessa favela que a gente tá contando. Uhum. Então essa coisa de não negar o que tá vindo no processo, né? Uhum. E aí ainda pensando nesse lance das células, um outro exercício que acabou sendo norteador depois, que é tipo, teve um dia que eu propus pra elas e eles peguem uma célula de criação da música, então tipo, no Norte da Saudade Quero Ver Meu Bem, e aí criem movimento a partir disso.
E aí a gente via esses movimentos e aí eu tirei todo o coro de fora da cena e ficava, sei lá, só a Miriam fazendo o movimento que ela criou. E aí a gente de fora narrava. Ai, foi muito bom isso. É. Quem é essa que vocês estão vendo? E aí a gente começou a criar a história dessa personagem. E aí foi surgindo, foi aí que eu percebi que, tá, tipo, a gente vai falar da favela mesmo, assim, porque até ali podia ser, tá, a gente pode usar a favela como inspiração para contar a história do Brasil, a gente pode usar a favela para contar a partir do assalto, mas foi ali que eu falei, não, a gente não vai conseguir fugir de subir o morro. Uhum. E a gente foi narrando esses personagens nessa proposição de entender o que é aquilo que a gente estava vendo, assim. E nesse exercício você pediu que cada ator e atriz trouxesse o agente social da canção e a sua frase social. Uhum. Conta essa parada aí. Porque depois você usou muito isso, né? Sim. Tentando escapar desse lugar do... Porque, como eu disse pra mim desde o início, o prefixo ré pressupõe algo que, se é o dramático bagunçado. Porque ele já pressupõe uma ideia de dialetização para aquela criação. Ele não tá indo lá e mimetizando a favela. Ele tá revisitando a favela, refazendo a favela. Então já existiu uma dialetização ali. E nessa ideia de teatro dialético, é interessante, tem um texto do... vai fugir o nome. É do Hangar? Não sei, se vocês lembrarem, Encarnar Fantasmas que Falam. Não sei se eu vou lembrar de quem que é. Mas procurem por esse nome, vocês vão achar. Que ele fala sobre como hoje, isso pós-Petersonde, pós-crise do drama moderno e tudo mais, ele fala sobre como hoje o que a gente enxerga nos personagens do teatro não é mais a construção completa de um personagem delineado, são espectros. Então, tipo, eu tô aqui conversando com o Blendon, e o Blendon tá com o celular na mão, tem 42 pessoas falando com ele no grupo de WhatsApp. Ele tá com 5 abas abertas no Google. Ele não é só ele é um corpo com vários corpos. Então, esse texto propõe esse lugar espectral. E aí, juntando isso com essa ideia de teatro dialético do Brecht, o que essas figuras fragmentadas representam socialmente? O que elas compõem socialmente? E aí vem essa ideia de agente social, para entender não quais são as ações dela interrelacionais, mas quais as ações dela que tem a ver com o entorno dela, com o coletivo em volta dela e como esse coletivo interfere nesse corpo. Então, tipo, como é que a gente olha para a personagem, aquela que desce o morro, que é uma das personagens da peça, depois a gente fala dos epítetos, né? Aquela que desce o morro e lê a partir dela não uma mulher que está descendo o morro para ir trabalhar e ela tem o sonho de fazer tal coisa, mas lê a partir dela a história do lugar de onde ela vive. Como é que a gente consegue ler como a sociedade age sobre ela e como ela age socialmente na sociedade. E aí eu acho que um dos meios de fazer isso é deixando esse drama arranhado. Abrindo fresta nesse drama para surgirem outras coisas a partir dele. Então, tipo... E aí, só pra... Já vou citar rapidinho. A partir disso, ele falou assim, esse grupinho pegou tiras de papel. As tirinhas de papel. Escreva aqui seus agentes sociais, tirinhas de papel. Aí ficaram lá 80 tirinhas de papel. Aí esse grupo aqui coloca aqui... Lugares do álbum. Então, uma música aí. Aqui, longe indefinido. Uhum. Aqui, fora de perigo. Aqui, né? A música aqui agora. Vários lugares. Tal. Aí fizemos outro bolo de lugares. Aí num outro ele falou, coloca aqui linguagens. Teatro épico, teatro performático, teatro não sei o quê, teatro... Outro bolinho. Aí a gente começava a pegar esses bolinhos, cada um pegava um de um bolinho. Você está com 3 bolinhos. O agente social, aquele de onde o olho mira, o lugar, uma viela, a linguagem. Teatro épico, uma sinopse. Aí a gente, uma pequena história de como. Agora conta uma pequena história de como. O agente, ele estava na viela.
a gente montava e depois algumas delas escolhidas pelo grupo como mais interessantes eram então levantadas como cena. Um exemplo de dispositivo. E esse lugar de pequena história de como é nessa linha mesmo, sabe? Tipo, Romeu e Julieta. Pequena história de como dois jovens cujas famílias são obrigadas se apaixonam. Ponto. Essa é uma história. E aí, como que a gente cria cena a partir dessa pequena história de como dois jovens cujas famílias são obrigadas se apaixonam numa viela? Teatro lírico. Teatro lírico. Essa viela. Essa fricção, assim, tipo, o que ficou muito presente, tá muito presente, inclusive agora no processo, é dar campo pro desconhecido falar. E o meio que a gente usou para fazer isso foi aleatoriedade. É tipo, não controlar. Deixar soltar um pouco o controle, lógico assim, sendo fiel ao que está sendo proposto ali naquele álbum e tal, pegando o que tem ali de termos, mas jogando no bolo para ver o que esse desconhecido propõe pra gente. Como a gente já tem a ideia, é um grupo que estuda muito, né? Tipo, como é um grupo que gosta de mergulhar na pesquisa e tudo mais, embora seja um grupo bastante da ação, as ideias vão organizar aquilo. Tipo, não precisa ter esse medo de que a coisa possa sair do nosso controle e sair lá a gente querer uma peça sobre pato e sair uma galinha, sabe? E organizava. Não é? A galera eles são bizarros. Eles são bizarros mesmo de pegar essas proposições e sair alguma coisa. E sempre saía. É isso, a Nil chega com um conto e é uma coisa absurda. Une essas ideias da música. A gente partiu muito da música. E aí vinha uma cena... Tem uma música nesse álbum que é o Samba do Avião. E do nada, o Gil, no meio do álbum que ele mais fala sobre negritude, ele bota uma bossa do Tom Jobim. Do Tom Jobim, aquela bem... que é o Cristo Redentor, braços abertos, sobre a que é a mais Manuel Carlos possível. E como que faz isso acontecer, né? Como que também usa o Samba do Avião, que faz parte do álbum, para contar essa história também. Como a gente pode olhar com ironia ou ter outros viés que não só o da crítica. E não foi só a atuação que ficou na roda, porque a gente também pegou esses papeizinhos, a gente na dramaturgia, eu joguei Blendo na roda, falei, Blendo, você escreve uma cena a partir desses papéis, eu vou escrever uma, a Luz vai escrever outra, e a gente vê o que sai. Aí a gente joga pra atuação, a atuação devolve, recria. Doideira. A gente tem uma questão ali, ó. Eu não sei se a minha questão... Boa noite, eu sou o Arthur, da Boa noite. Oi. Eu não sei se a minha pergunta vai ter necessariamente uma resposta, se ela não tiver uma resposta, tá tudo bem, porque eu acho que também faz parte do processo, mas trazendo um pouco esse caminho que a gente tá na conversa em relação a dispositivo de criação e puxando um pouco para antes na relação de eixo temático, eu comecei a debulhar aqui na minha cabeça em relação às especificações dos eixos temáticos, porque vocês trouxeram duas coisas que me saltaram, foi Quem Somos Nós, Brasil e Negritude. E são temas tipo assim, universo. E aí, pensando nessa estrutura de que estamos finalizando uma dramaturgia, a gente vai começar uma montagem, me vem na cabeça de que isso começou a se secar. Se isso começou a se secar, quais foram os temas específicos que vocês caminharam, né? E como os dispositivos ajudaram para chegar nesses temas. E se foi uma coisa consciente, de tipo, vamos falar de negritude. E aí eu vou falar dessa relação de ser um menino negro que nunca é suficientemente negro e nem suficientemente branco. E aí qual é o meu lugar nessa existência? E aí temos um tema que abre totalmente um universo ali. E aí entra a questão de trabalho, questão de vida, questão de relacionamento. E aí, tipo, tô muito curioso nisso, assim, porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de se construir uma coisa assim, né, uma dramaturgia, é a gente começar a rodar as temáticas, né? E ainda mais em temas muito grandes, porque é tipo, quem somos nós do Brasil? E aí negros, então eu rolei tipo, bom. Pergunta perfeita, né?
Eu não sei, vocês querem responder? Não, antes? por favor. Eu não faço dramaturgia se eu não tiver o tema e o recorte. Não escrevo uma palavra se eu não tiver decidido qual é o tema e o recorte. E a partir do grupo, esse grupo misto que a Mi tá falando, a gente tematizando negritude, o primeiro dispositivo de criação, antes desses que a gente tá falando, é as histórias que esses corpos traziam já. Eu, como sou uma pessoa que é vinda do rap, a minha escola de escrita é o rap. Todas as criações tiveram, os dispositivos de criação tiveram um pouco de depoimento pessoal. O rap lida com isso, então tudo estava trazendo um pouco desse depoimento. Por exemplo, esse tema que você falou é um tema que veio, né? Nossa, Muito. veio com força. E foi um tema norteador pra gente chegar no nosso tema central. E eu gosto de falar desse lugar do tema e recorte. Vou dar o exemplo do Romeu e Julieta, porque eu já falei deles, né? Tipo, Romeu e Julieta, se o tema grande é amor, o recorte é a disputa entre famílias, por exemplo. Eu costumo enxergar o tema como, tipo, pensa que você tá dentro do mar, seu corpo dentro do mar. O mar é o tema. O recorte é um barco que você vai subir para enxergar o mar a partir de uma perspectiva. Ele é uma plataforma. Então, a gente ficou numa busca tentando encontrar qual era esse tema e esse recorte em cima dessas ideias, não em cima do álbum do Gil. O álbum do Gil tem um tema e recorte que só o Gil sabe. A gente foi tentar descobrir qual era esse tema e esse recorte daqui. E o tema que a gente chegou, eu tô com dificuldade para lembrar o recorte exatamente. Herança. O tema foi, é isto uma herança? Essa pergunta. É isto uma herança. É isto uma herança? E aí isso valia tanto para as pessoas brancas quanto para as pessoas negras do grupo. É isto que eu carrego na minha pele uma herança? É isto que eu carrego na minha história uma herança? E como eu lido com isso? E isso chegou, ou partiu de uma cena da Natália. Sobre Ela esse tema aí que trouxe você falou. Sobre exatamente o tema que você trouxe. Me pega, né? Aí eu comecei a me banhar, assim. E eu acho que foi o mais difícil. Puta, Foi o mais difícil que a gente... Eu sinto, pelo menos, foi o que a gente mais empacou. Não empacou, mas o que a gente mais... Confrontou. A gente vai mexer nisso, porque é difícil, né? E junta com essa ideia de o que é Brasil, né? Os meus amigos que estão na SP agora, a gente está falando sobre Tropicália, que também é essa ideia de o que é... Será que os tropicalistas conseguiram definir o que é Brasil, né? Ou eles tentaram, ou o Gil tenta, né? Ele tenta, mas ele tenta trazer essas novas... Porque a perspectiva que ele traz no álbum, poucos artistas, ou nenhum talvez na época, tinha posto desse jeito. Com essas referências também, Nigéria, que ele vai pro festival, americana, também Jamaicana. Então, é isso. Ele vai... Eu sinto que o Gil, ele traz o que forma o Brasil para tentar falar do jeito dele que é Brasil. E é isso. Nenhum artista é capaz... Eu acho que ninguém é capaz de definir o que é Brasil. Estão falando que Brasil é... A gente está discutindo também que o Brasil o que caracteriza o Brasil é essa antropofagia, né? É isso que a gente engole tudo que vem de fora e vomita alguma coisa, mas o vômito pode sair de qualquer jeito, né? Então não tem como enfim, isso estou juntando com minhas coisas também, justamente porque esse é um tema que me pega e que surgiu com a gente. Mas apesar disso ter sido um tema muito crítico durante todo o processo, o pensar o Brasil para esse tema foi muito importante. Que é quando a gente chegou nessa diversidade de identidades, inclusive de autorreconhecimentos, e a gente começou a apertar isso muito forte e definir caminhos muito rígidos, o Blendon trouxe muito forte, Brasil, Brasil. E aí a gente voltava a colocar em xeque, então,
os conflitos. Então não é dar respostas. Então a gente partiu para não de buscar respostas, mas trazer para a cena as contradições, os paradoxos, Castilho foi muito, muito forte nesse processo, assim. Foi um trilho importante. E ela trazia cenicamente esses encontros, essas cruzas, essas intercorrências. E aquilo foi se desenhando e colocando em xeque o grupo também, que é um grupo misto, né? E colocando essas questões não para dar resoluções, mas para criar, inclusive, conflitos cênicos, para levar essas dores para a cena. E quando eu digo que a Natália trouxe, porque ela trouxe uma cena, nossa, muito doída e visceral, né? Que nos pegou, assim, foi muito emocionante essa cena. E esse recorte, esse barquinho que a gente colocou no mar do Isto é uma Herança, mostrou esses conflitos, foi um catalisador do que é uma herança para brancos, do que é uma herança para negros. Castilho abriu o trabalho dele de células corporais, falando, eu, como pessoa negra, tenho como herança dança, versos, jogos, sabedorias. Aí ela traz mandigas, ela começou a trazer um monte de coisa. Ela falou, essas são as minhas heranças. E aí aquilo catalisou em Natália uma cena de trazer as heranças dela na cena. E aí quando os brancos iam para a cena, a herança era outra, né? E aí como esse conflito se estabelece e a herança também das pessoas negras de pele retinta ou pele mais escura ou das pessoas de pele mais clara, como isso mudava. E aí o Lucas trouxe uma proposta de releitura da cena da Natália, que eram duas ilhas. A gente trabalhou muito nessa cena, uma ilha com os brancos e uma ilha com os negros, e a Natália nadando nesse marzão em busca das suas heranças, e aquilo motivou outro debate. Essa cena não está na dramaturgia final, e ela virou na dramaturgia final um diálogo muito, mas muito bonito, de uma pessoa, de uma mulher negra de pele escura, se projetando numa pessoa negra de pele mais clara e as duas se encontrando nas suas similitudes e diferenças, assim. E virou poesia no final. Mas foi tipo 2 meses de debate nesse recorte que você trouxe, por exemplo. Mas só uma coisa, esses debates no processo, eles não travavam Não, o processo. eles combustionavam. Que a gente pode cair nesse lugar quando a gente entra num campo de debate. E por isso que eu falo da genialidade deles. O debate vinha para trazer uma coisa nova. Então isso foi muito importante. Essa ideia do re. E ainda nessa questão do tema. Primeiro que assim, esse exercício que a gente falou das filósofas e filósofos foi pra gente chegar nesse tema. Que aí é o campo do momento da reflexão. Cada um ia apresentar uma cena e a gente ia a partir dali entendendo, tá, mas qual é o tema dessa cena aqui? Qual é a frase síntese, a frase pulsão dessa cena aqui e dessa aqui? E aí depois disso tudo a gente chegava a gente colocou eles num debate. A gente chegou em 2 frases pulsão. Puta debate. Aí eu falei, Blendon, agora nós 2 somos mediadores de um debate onde eles vão disputar qual vai ser o tema da peça. Aí eles ficaram metade de um lado, metade de outro e começaram a discutir sobre por que o meu tema é melhor, por que o meu tema é melhor, que veio... Se ofender. Se ofender. Sim. Mas aí essa coisa do tema, porque inclusive é tão importante pra mim, eu falei da minha noiva, da Estela, ela é uma das fundadoras da Fumilayo Afrobeat Orquestra. Não sei se vocês conhecem. Com quem o processo fez um diálogo cênico, tanto com a orquestra, quanto com uma conversa de enorme contribuição com a Estela e com a Rosa. E a Fumilayo é a primeira banda do mundo formada só por mulheres negras de Afrobeat, né? Se até ela quiser falar depois também sobre. E aí elas trouxeram numa conversa pra gente uma questão sobre o Afrobeat, que o Gil bebe no Afrobeat para construir o álbum.
sobre a clave, que foi o que deu pra gente a ideia da célula rítmica, né? Isso aí foi Estela, assinatura Estela. Clave enquanto uma célula rítmica que se repete e que mantém o pulso ali da Cadência. da música, cadência. E a gente falou, pô, a gente quer isso aí na peça. E aí, a personagem da Nath e a personagem da Nil, que são duplos de uma mesma personagem, né? Tempos de uma mesma personagem. E aí, vocês não sabem disso, eu tô falando agora. Todas as vezes que elas aparecem na cena, elas reiteram a pergunta: é isso uma herança? Todas as vezes o tema é reposto a partir delas. Que é uma coisa assim, aí dos estudos na SP, assim, eu faço esse elogio assim mesmo, porque tipo, eu tive muitas pessoas importantes ali e que traziam muito dessa questão assim, da gente ler as dramaturgias e pensar quem é essa figura, quais são essas figuras que estão reiterando o tema e estão fazendo com que a gente não se perca na dramaturgia. Entendi. Ou estão reforçando aquilo que a gente quer falar, para não deixar se perder o nosso intuito principal da peça, assim. E aí acho que é isso, né? Essas personagens elas são a clave dentro da dramaturgia. É quase como se o som que elas emitissem fosse: é isso uma herança? Todas as vezes que elas aparecem, elas perguntam isso ao público e quem tá lendo, se for, né? Então, né, vamos lá. Eu também sou dramaturgo, né, então também venho desse... Dramaturgo maravilhoso, inclusive. Diretor vim da SP, então eu fico pensando que, tipo, isso que você fala, que de fato é uma riqueza esse processo que traz a dramaturgia nesse lugar, né? E aí eu queria dividir minha pergunta em 2 pontos, que primeiro como que veio isso, pensando em escrita de projeto, né? Vocês falaram, enfim, escrita de fomento, sei lá quantas vezes. Então, como é que o grupo chegou nesse lugar? Aí também, se puder contar um pouco de como que o grupo se divide nessas questões práticas, né? Que eu acho que é massa para nós isso. Boa. Então, tipo, da onde é que veio esse lugar de, tipo, não, a gente vai investir em dramaturgia, a gente vai ter dramaturgia de movimento, a gente vai ter dramaturgismo, a gente vai ter, sabe, tipo, Total. valorizar a dramaturgia dentro de um fomento. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é dessa confiança. Você falou, somos um grupo de atores. E eu acho que também vai um pouco para esse campo de, tipo, os atores precisam de provocação, né? E aí veio, provoca. Só que aí a gente como ator também tem que se deixar provocar e aceitar esse desafio, né? E confiar. Então eu queria que você falasse também nesse lugar de tipo, como é que foi assumir isso, aceitar, vem que vem, a gente vai fazer o que tem que fazer para chegar nesse lugar. Pô, linda pergunta. Gá, se quiser somar, quem quiser, tá? Traz aí. Nós somos um grupo com competências muito diversas. No início, aqui, como turma e nos primeiros anos, a gente tinha aquela coisa: todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz divididinho, E ao longo dos anos essa estrutura foi se aprendendo a ser mais flexível e a gente foi compreendendo as competências de cada um. E aí a gente tem núcleos, nós somos em 12, mas tem um núcleo de concepção e autoria de projetos. Concepção e escrita. Tem um grupo formado muito com produção executiva, de fazer as coisas. Nesse grupo de produção, então tem concepção, escrita, produção executiva mesmo, de executar, e uma outra ala que é comercialização e venda. Então, dentro desse núcleo produção, tem essas 3 competências. Também tem um grupo muito ligado à criação musical, tecnológica, que aí organiza, porque isso dá uma baita ajuda e é instrumental de composição nossa. Então, os músicos, tem esse grupo. Tem o grupo que faz todo o processo de montagem, desmontagem. Aí somos todos nós, a gente diversifica e tal, mas tem cabeças pensando, porque não dá para pensar em tudo ao mesmo tempo, entendeu? E isso parece bobo, mas envolve o café, envolve como você embala o cenário, onde vai guardar, qual é o carreto, quem fica esperando. Tem essas divisões todas e que elas foram se desenhando ao longo dos anos
e a gente descobrindo competência, a gente que faz muito bem isso, então se a pessoa faz muito bem, por que eu vou fazer? Ao mesmo tempo, ao longo dos anos, essa pessoa não está aqui agora, não pôde. Outras habilidades foram criadas e novas competências foram desenvolvidas. Nesses 15 anos aconteceu isso. Então a gente mudou. Logo temos isso. Nesse projeto específico, a gente veio de um Rio, um espetáculo que a gente criou na pandemia, a partir de um livro sobre a barragem de Mariana, que caiu e tal. Esse espetáculo está em cartaz, ganhou o prêmio APCA de melhor adaptação agora. A gente circula bastante com ele agora. E ali a gente viveu uma vontade maior de mergulhar em dramaturgia. Porque eu assim, não sei, por favor, falem. Mas eu, pessoalmente, sinto que é uma dor pro ator, pra atriz, que a gente quer resolver isso aqui. Quando você não tem uma dramaturgia pronta, ai, gente, dá aí uma coisa pronta pra gente conseguir, entendeu? E no processo criativo vem desesperos, às vezes. Ai, pra onde a gente vai? A gente não tem uma pessoa no grupo, porque tem grupos que são assim, né? Desponta um diretor, uma diretora, ai, que maravilha. Eu tô esperando despontar. Há 15 anos. Vai acontecer. E a gente queria, alguém podia despontar como um dramaturgo, uma dramaturga, pra resolver esses síndromes. Porque a gente cria pra caramba um grupo de criação. A gente cria cena, mas quem amarra, quem cria a partir disso? Porque também mudei isso. Eu fiz muitas vezes esse papel de amarrar. Mas não é uma dramaturgia. Entendeu? É um somebody love ali que você dá, junto isso aqui, isso aqui. Não tem uma criação, sacou? Então assim, a gente falou, a gente queria uma dramaturgia. Beleza, teve uma reunião, essa reunião foi muito importante para mim pessoalmente, em que essa voz da dramaturgia falou, assim, todo mundo com essa dor da dramaturgia. Beleza, guardei no bolsinho. Aí veio essa demanda do grupo de, vamos fazer um musical? Vamos fazer um musical e vamos fazer um musical adulto. Surgiu também em conversa sobre desejos, porque vira e mexe, Gabriela convoca uma reunião sobre desejos. Aí surgiu... Só antes de chegar lá, complementando o que a Nina dizendo, oi, sou Gabriela. No último Rio, teve uma questão que era, a gente trazia essas bases do nosso trabalho, da criação coletiva, da criação das atrizes e atores, e a gente convidou o dramaturgo para nos auxiliar a fazer a transposição, a adaptação, a recriação do livro. Só que esse dramaturgo não estava presente no processo criativo inteiro. Então, quando ele trazia coisas, o processo já tinha andado com os atores e com a direção, e vice-versa. Então, chegou um momento que a gente falou, quando veio o texto final, a gente falou, nossa, mas isso não é a peça que a gente está criando. E aí, como é que a gente faz? Porque aqui na sala, a gente tem um monte de cena, a gente tem, já escrevemos 15 músicas, já estamos cantando essas músicas, já amarramos elas com a cena e com esse movimento, e o dramaturgo não viu esse movimento com essa música nessa cena. E aí a gente falou, poxa, depois desses anos todos, a gente falou, a gente tem uma assinatura cênica que também constitui dramaturgia. Então somos criadores e criadoras de dramaturgia. E aí acho que é esse grande caminho que a Miriam traz. Então vamos fazer um próximo projeto que a gente coloque isso em evidência, na frente, a criação da dramaturgia colaborativa mesmo, né, com as pessoas presentes. Né? E surgiu naquela reunião também uma voz coletiva de autoral. Tinha um desejo pulsante de falar, eu quero assinar, no sentido não assinar, mas assim, eu quero ter a minha voz nessa dramaturgia. E aí eu quis, nesse caso foi a pessoa que concebeu o projeto e escreveu, que aí fui eu. Eu ouvi nessa reunião toda e falei, nossa, cara, peraí, tem dramaturgia, tem uma necessidade de voz autoral, só que essas vozes autorais são diversas e elas querem rumos diferentes, temas diferentes, como que amarra isso? E aí eu comecei a pesquisar muito, aí eu fiz assim meses de muita leitura, de muitas dramaturgias, de muitas obras, em busca de algo que pudesse nos dar alguma cama. Mas aí o Thomas trouxe a ideia, mas espera aí, e se a gente fizer, então esquece os livros, que não estamos encontrando nada no livro. Vamos para um disco. Aí eu falei, um disco? E ele falou meio jogando assim, rindo e mudou de tema. Mas aí eu desliguei a reunião e falei, nossa, um disco. E aí começou e tarará. Aí eu concebi e levei para o grupo. Quando o grupo recebe, primeiro tem um grande,
que legal, vamos fazer isso. Mas aí, esse grupo não é assim, não é tipo, vamos sentir isso aí, melhor. Aí a gente faz, então, 3 sábados, de 10 horas cada sábado. Então, foi uma imersão em cada álbum. Tinha comida, a Gabriela, por exemplo, produtora, traz comidas, organiza. Tiveram dias Jane. que eu comi muito bem. Ela pensa, O café tava chique. ela pensa nos intolerantes à Jane, ó. lactose. Ela é maravilhosa. Tem diversidade, restrições alimentares e tal. A gente é bem cuidadoso. Aí a gente fez um sábado inteiro, que aí a gente montou uma comissão, que fui eu, Thomas, Natália, Gabi, né? A gente montou como apresentar esse álbum e como explorar esse álbum, Refazenda. Aí fizemos um sábado de 10 horas, ouvindo as canções, trazendo perguntas, como cada um interpretava, jogos, 10 horas. Aí no outro sábado, mais 10 horas de Refavela, depois mais 10 horas de Realce. Aí uma reunião no final. E aí? Vamos pra caralho! Aí sim é que aconteceu um engajamento, entendeu? Depois desse mergulho, que viram a obra e não só reconheceram o potencial da obra, mas se identificaram, né? A gente identificou os nossos desejos e entendemos coletivamente que aquilo fazia sentido no projeto de pesquisa continuada do grupo. Aí vamos embora. Dado esse ok, aí a gente começou a escrever e criou uma outra comissão de escrita. E aí a escrita do projeto, que já vinha de uma pesquisa minha de 5 meses, bastante bibliográfica, foi escrita em 30 dias. Então, a gente escreveu esse projeto em 30 dias, porque foi no dia do Realce, no último álbum, no sábado, veio o anúncio que o Fomento seria antecipado e fecharia em 30 dias. Por isso que eu sei que foram 30 dias. E aí a gente escreveu e começou, então, a partir desse rol do coletivo, a buscar, então, parceiros e parceiras que tivessem adequados, no sentido que tivessem uma pesquisa própria no tema de cada álbum. E aí a gente entendeu, como grupo de atores e atrizes, que a gente queria dialogar ou expor essa pesquisa para outros grupos de atores e atrizes. Então, para a Refazenda, a gente convidou a Companhia do Tijolo. Que está aqui na escola agora. Com a 74, né? Sim, o Jim tá O Jim. aqui. Na verdade, ele estará. A partir Estará, do mês que estará. vem, vai Legal. ser esse Gente, não, o Dinho. vai dirigir o 4º ano. Que legal. Uau! Nossa, o Dinho, inclusive, nesse processo, meu Deus do céu. Está em cartaz no Sesc Belenzinho. Refavela foi Companhia de Teatro Heliópolis, que segundo o Blendon, foi o dia que ele viu a peça pela primeira vez. Porque o Miguel Rocha veio com a gente aqui no primeiro semestre ano passado. O 7º termo de vocês também, não foi? Isso. O Sétimo mesmo termo. que ele vai Entendi. Isso, exatamente. E a gente pesquisou a palavra violência, né? E aí foi essa a provocação da Heliópolis e do Miguel, é muito física, então acho que casou também, né? Para entender esse morro, essas pessoas, o que transita. Exato. E ele é de Heliópolis, então se tem um cara que entende no teatro, que entende muito de favela, de quebrada, é o Miguel Rocha. Exato. E aí somou muito. Assim. Foi foda. E aí, para Realce, a gente está tendo agora Grupo Aquenda, que é um coletivo. A gente está numa fase muito enamoradas, assim, porque foi muito, muito bonito com ela semana passada, que é um coletivo de atrizes performers drag queens. E aí elas estão performando Realce com a gente. Além disso, a gente teve intercâmbio com grupos de música para diálogos cênicos. Então, em Refavela, foi o Fumilayo Afrobeat, que a gente fez um tiro. Foi uma hora de Afrobeat com direção de movimento de Castilho e essas personas sob uma cena do Lucas do Muro, que entrou na dramaturgia de um jeito novo. Foi esse diálogo cênico ali. Enfim, então cada álbum teve essas participações como concepção de projeto, tá?
Faltou alguma coisa? Eu falei sobre essa questão de confiar, né? E aí, se outras pessoas quiserem falar, né? Tipo, da confiança nos dispositivos, né? E na entrega pro dramaturgo, né? Eu acho que isso volta para o falei inicial da Miriam, volta muito para a nossa formação aqui na escola. Assim. Acho que a gente foi uma turma muito feliz no nosso encontro, nas nossas diferenças e nesse lugar de topar as coisas, né? Acho que até a Mônica que acompanhou e viu tudo que a gente fez e participou de muitas das coisas. Acho que a gente teve muito isso naquele momento histórico da escola, desde que tinha uma mudança no perfil, assim, a gente tinha esse lugar de ser aprendiz mesmo, nesse lugar de gente, vai, vamos pelo sim, não sei o que, mas vamos pelo sim, e a gente isso não significa virou uma cultura, né? Sim, isso não significa, isso também, que não tem muitos nãos. Claro. Porque a gente está falando desse afeto, desse sim, mas não é sobre uma base de conciliação amorosa e a qualquer custo. Existe, obviamente, acho que esse lugar e acho que esse é um desafio, assim, da cena, sabe? A cena ser soberana, essa velha história. Não, a cena é soberana, mas quem define é também o olhar, né? Então, tem uma complexidade. Mas, de fato, tem um lugar em que, na cena, existe uma densidade, algo que acontece, que, enfim, por enquanto é o que está nos... Mas, ó, tem uma dor aí. Porque você falou, tem que desapegar, né? Porque você vai criando cena, você vai ficando apegada com a cena. E tem umas cenas que, assim, são muito boas, entendeu? Aí todo mundo acha boa. Aí todo mundo conclui que ela tem que estar. E a criação é autônoma, livre. E ela é autoral do dramaturgo, da dramaturga. Eu vou defender a gente, peraí. Então, pro ator Patrício, tem um momento ali de, putz, será que isso fica, será que não fica? E quando a gente não se vê representado, é um pouco difícil. Mas também, eu acho que tem sido ao longo desses 15 anos um aprendizado lidar com isso. E lidar com a autoria e a liberdade criativa de quem a gente convida. Ao mesmo tempo, tem dialéticas que se instauram. Então, por exemplo, o grupo enxerga Refazenda por um viés muito solar. O álbum Refazenda. Ele é muito bonito. Nossa, ele traz uma visão de uma memória muito sofisticada e muito, muito bonita para esse sertão, né? Até quando ele traz Tenho Sede do Gil, ele dá o primeiro acorde, sabe? E Tenho Sede de amor. Não é Tenho Sede do Luiz Gonzaga, da sede, né? É uma simbiose ser humano, natureza. O Marcelino não tem essa perspectiva. O Marcelino traz uma perspectiva muito crua. Ele falava, eu vejo sombra em Refazenda. E além de ver muita sombra em Refazenda e se interessar poeticamente por essa sombra, ele via ali muito materialismo, muita vida material, muita cena de trabalho, né? E o grupo vê muita transcendência em Refazenda. Então a gente via muito os encantados em Refazenda. E o Marcelino via os trabalhadores em Refazenda. Então esse choque aconteceu, segue acontecendo, e a gente foi chegando num jeito dessas duas coisas coexistirem e serem materiais para o contraste dramatúrgico. Com o Lucas Moura, esse cara que eu sei lá quem é, que consegue pegar tudo e botar num caldeirão. Ele tem um pensamento, mas muito complexo. E ele vai tecendo narrativas quase novelescas para juntar o que cada um fez. É um trabalho impressionante, assim. Convido muito vocês a estarem na leitura cantada de Refavela daqui um mês, lá na Companhia da Revista, para entenderem essa teia complexa que o Lucas consegue enredar. Então, eu ouso dizer que na nossa história, o que o Lucas conseguiu amarrar e nos contemplar foi algo impressionante, assim, notório. Lumasa, outra pegada. Lumasa já propõe, não, eu quero partir de um texto. Já vou passar aqui. E aí ela traz um texto. De cara, dia 1 de Realce, pá, tem o texto. E aí a gente parte do texto dela para ir para a dramaturgia. Então já não é mais essa história da minha cena. Ela está trazendo uma condição já, ela está trazendo um personagem que ela traz. E aí está sendo outro processo.
Então, cada dramaturgo propõe uma relação e essa confiança vai se construindo no processo. E ela envolve enormes sims, porque a gente está afim e tem essa característica do grupo, mas envolve uma necessidade de amadurecimento profissional, ético e artístico na lida com o outro. Porque como ética, a dramaturgia é do dramaturgo. Mas ela é inspirada, embebida no processo coletivo. Então, isso vai maturando ao longo dos anos. Perdão. Que não ia falar sobre a sua Natália, ia falar sobre essa coisa do sim, que você perguntou, né, que a gente abandonou e tal. O Metaverso, acho que para todos os atores negros do grupo, foi muito doído, assim, muito mesmo. Assim, a gente tinha uma piada que era, estamos há tantos dias sem chorar, porque era assim, começava a falar de chora, era um negócio. E a gente até, né, começou a falar sobre isso, não vamos matar nenhum personagem negro, não vamos, não sei o que, a gente aguenta mais. Começou a se deparar com uns buracos, que a gente chegava lá pra conversar e era tipo, era dores, sofrimentos, e só. E aí, jogando de volta para as brancas, então tem esses momentos também, mas acho que o nosso grupo, especialmente, é muito acolhedor de isso. Será que hoje a gente só vai chorar? Acho que sim. Então hoje a gente vai apenas chorar, então não chora, depois a gente vai embora e a gente traz de volta. Né? Então a gente é muito, acho que a gente tem esse esquema do sim, mas esse como não a todo custo, tem muitas questões, o nosso grupo tem isso, além da diversidade étnica, essa de econômica também, então a gente está sempre se deparando, acho que os anos de grupo, e eu queria ressaltar nesse processo, o encontro com os outros grupos especialmente, como muito, muito, muito rico nesse sentido, e eu sempre me pergunto por que os grupos não se encontram e conversam com o procedimento. Foi assim, parece que você perdeu muitos anos quando você encontra de novo e fala, e aí, como vocês fazem? E eles falam, a gente faz assim, a gente fala, nossa, a gente não faz, mas... E aí vem uns achados incríveis, impressionantes, e aí óculos, e como... Só que isso não é um dos grupos que fazem isso. A gente não conversa, assim, então o tempo todo tem um grupo que a gente não troca o procedimento, você sabe, você encontra um amigo e fala, nossa, tá difícil, você fala, pode crer. E é isso, a gente conversa. Então, essa troca foi assim, extremamente, pra mim, não, acho que pra todo mundo, né? Assim, que era isso, era assim, como vocês fazem desde que, mas aí, nesse dia, aí vocês comeram, vocês levam lanche até, sabe, tipo, ou isso, no começo do grupo a gente fazia reuniões de 15 horas pra decidir umas coisas ridículas, assim, e aí com o tempo você vai, né, isso delegando. Então eu acho que também tem um pouco dessa trajetória, assim, nessa história do sim, do não, de um pouco como cada um respira o teatro e como rebate na nossa vida pessoal. Tipo, 59 está aprendendo a não trabalhar sem dinheiro, uma coisa que a gente demorou muito para aprender. A gente fez vários processos em que a gente falava, bom, então, se o cara não tem dinheiro com ônibus, enquanto o outro está no... Então, aí você vai adequando, e aí a gente chega nesses sims, mas com muita maleabilidade, entendendo como que esse grupo continua vivo, porque eu acho que um dos motes do nosso momento foi continuidade e pesquisa dentro do grupo para como a gente mantém o grupo vivo para além da dramaturgia, então como a gente continua pesquisando e fomentando e como a gente põe esses atores, pessoas com 40 anos, 50 anos, 30 anos, os corpos começam já, entendeu? Não tem mais a ver com 40 mais. A gente já está chegando no lugar, né, que precisa. Então o nosso projeto de fomento tinha isso também. Treinamento. Então como a gente sabe, então quem toca instrumento vai aprender a tocar melhor, vamos lá, vamos trazer, porque o nosso musical como será esse musical? Não sei, ninguém cantou de musical. Vamos descobrir. Projetos e projetos também. O Fomento foi essa oportunidade que a gente teve de fazer um projeto de um ano, 13, né? Um ano e um mês. A gente quis, como contemplados, tem um aporte de grana que é significativo, mas também não é mais. E tem outros projetos que nascem também assim. No Rio, o último espetáculo, a Carol foi numa livraria, mas que eu tenho ideia para fazer um espetáculo novo, achou um livro, se encantou, sentou e escreveu um projeto. Apresentou para o grupo. Eu, inclusive, fui contra fazer o projeto. E um ano depois, eu produzi o projeto. Então, uma pessoa sozinha aqui, uma pessoa sozinha ali. Puta, vamos. E não entrou todo mundo, porque era saindo da pandemia, então teve gente que não quis fazer. Estava com outro projeto. Foi o primeiro espetáculo que não fez os 12, foram 5. E a princípio eram 3 pessoas, só 3 por dia. Você quer vir? Eu quero, estou fazendo nada, estou trancada na pandemia, vamos. E aí foi o outro, também vamos. Então, e aí foi crescendo, e depois foi acabando que os outros foram entrando, e agora, mesmo que são apenas 5 no elenco, todo mundo trabalha junto. O grupo inteiro trabalha. Porque tem o Thomas,
Felipe Gomes, eles não estão no elenco, mas eles são responsáveis pela direção musical. Tem a Gabriela, que também não está no elenco, a Miriam não está no elenco, mas tratam da produção enquanto a gente está. Então, assim, começou com apenas alguns, mas é de responsabilidade de cuidar do inteiro. São modos de produção, você perguntou, né, Teresa? São modos de produzir que nem a gente sabe, vai surgindo. Fizemos um espetáculo muito simples, é muito mais fácil de circular, a gente descobriu. Nossa, gente, e aí, então são modos de fazer que a gente vai entender, né? Acho que eu nunca sei fazer a defesa da dramaturgia. E é só pra gente se ligar, porque a gente tem uma turma que sai, né? Na verdade, a gente havia imaginado que seriam 2 horas, né? E o coração fica completamente apertado, porque seria interessantíssimo seguir tanto. Mas os outros professores também estão esperando cada aula. Então a gente tem que encaminhar tudo, infelizmente, assim, porque seria. Mas eu acho legal você falar que você pretendia, daí a gente só não põe mais perguntas, vocês daí se quiserem completar e tal. Não, eu só ia fazer um comentário sobre isso, na dramaturgia. Oi? Incluir na sua finalização, eu queria saber se vocês conseguiram achar a clave, assim. Ai! Rapidinho, assim, quando a gente fala de música afrodiaspórica, não tem como a gente não falar da clave, né? Que é essa coisa que Letieres Leite trouxe, que é essa figura onde a gente sente junto, né? Tipo a do Ijexá, que a gente trouxe de exemplo, né? Não é o pulso. Não é o pulso. É uma figura que faz a gente balançar junto. E quando ela sai na música, tipo na Afrobeat, quando o instrumento para de tocar, a gente tem que continuar ouvindo, porque em algum momento o chimbalo vai dar um sinal e todo mundo volta junto pro mesmo lugar, dançando junto. Então isso na música pra mim é muito claro, é muito fácil, assim. Mas qual que é a clave de vocês? É o tema? Ou é alguma coisa no corpo? Ou é, enfim, outra coisa? Vocês estão conseguindo voltar pra ela? Vocês estão conseguindo ouvir ela, mesmo quando ela não tá no texto? Não tá na imagem? Tipo, se você puder colocar isso, enfim. Facilitou, né? Eu vou falar aqui e eu trago aí. Era só para falar assim que, para dramaturgia, não é interessante o consenso. A Ana Paz fala muito isso, a dramaturgista Ana Paz, portuguesa, ela fala muito isso aqui. É muito mais interessante o contraste e o contrário caminhando para um norte harmônico. Em Refavela, para mim isso foi muito... Porque assim, se todos eles tivessem... Porque no grupo tinha aqueles que falavam assim, ah, não, Gil, pô, nossa, e essa trajetória aqui? E tinha outros que eram assim, não mexe no meu Gil. E aí, isso gerava na cena atrito, contrário, contraste e contradição. Se todos eles fossem no sim, tanto para as minhas propostas quanto para as ideias temáticas que vinham, tal, não sei o quê, ia ser muito mais difícil escrever dramaturgia. Mas aí, em Refavela, não tinha isso. Era muito... Tanto que eu acho que Refazenda era mais difícil, porque era muito mais consensual. Refavela não tinha isso, era muito mais um jogo de contraste que acabou me facilitando a dramaturgia. Então, às vezes, a gente quer muito que as atrizes, os atores... nossa, aceitem a proposta e todos... Mas isso não é a coisa mais benéfica para a dramaturgia. Para outras áreas, sim, mas para a dramaturgia não é. Não fiz uma defesa, né? E aí eu acho que essa fala, assim, tipo, é importante. Acho que foi uma coisa que me pilhou muito, assim. No Gil, a gente tem como conceito a ideia de alegoria. E foi uma coisa fundamental para mim. Pegando, sei lá, a ideia de alegoria do Walter Benjamin, que ele diz que a alegoria tem que ser uma síntese aporética. Que é, tipo, a porética no sentido de aporia, que a gente está em constante dúvida, a gente não chega nunca a uma questão. E aí uma síntese aporética. Então, como é que eu sintetizava uma coisa que fosse fechada? Para mim, a clave foi trazer a partir das frases do Gil, a gente trabalha com epítetos do Gil e fragmentos do texto dele, esse lugar de estar sempre em constante dúvida. Sempre pensando, tipo, mas qual o caminho? É pra cá ou é pra cá? Ai, que aflição, é isso mesmo. Essa personagem pensa isso ou pensa aquilo?
vai desfechar aqui ou vai desfechar lá. No começo eu fiquei pensando, pô, é ritmo, tem que ter alguém que faz um ritmo específico. Mas aí eu falei, não, é plural o ritmo do Refavela. A gente vai passar por Juju Music, vai passar por Afrobeat, vai passar por reggae, vai passar por muita coisa. Então, o ritmo não era a coisa que eu queria que tivesse o mesmo ritmo do começo ao fim. Mas essa constante dúvida, a partir das frases que o Gil traz, tipo, a partir de pequenos... Eu falo dos epítetos porque os personagens têm nomes de frases musicais do Gil. Aquele de onde o olho mira, aquela que desce o morro... Aquela que a pele é clara, aquele fora de perigo, aquele da nova dança de salão. Sempre nesse lugar. E aí isso dava margem para, a partir desses personagens, a gente perguntar quem são esses personagens, para onde vai. E acho que não, só no final que a gente fala, cessaram as dúvidas. O autoquestionamento e o questionamento do que está acontecendo em cena foi o que eu entendi que seria a clave da peça, aquilo que não podia parar em momento nenhum. Assim. Não sei se te responde. Eu queria falar mais várias outras coisas. Ô, Estela, mas é muito boa a sua provocação para a gente pensar isso na montagem, né? Como que a gente mantém, inclusive, essa tensão, porque a dramaturgia é isso. Você fala, mas o que aconteceu? Ela perdeu? Não, foi com ele. Não, é o tempo inteiro essa questão. Você acha que você não está entendendo a peça. Na verdade, são essas armadilhas que o Lucas vai criando para você pensar que a coisa está indo para lá e, na verdade, está indo para cá. E aí o que você traz é como sonoramente, talvez, a gente reforce esses epítetos ou essas dúvidas, mas talvez na montagem só. Pode não ser sonoro também, né? Qual é a clave de vocês? Uma ferramenta musical que pode ser transposta. Entendi. Que legal. Fica pra montagem. A gente vai encerrar com essa, né? Mas eu só queria falar que vocês montaram uma vitrola e eu vou ficar... A gente ouvia Refavela só junto. Mas sabe que eu tive um encontro com a 77 e agora vocês entenderam porque eu coloquei Refavela pra vocês. Ô, Tô, Na verdade, quem vai estar com cabina é a Paola. Nós é 7h30. E a questão é do intervalo e da lanchonete também. Fecha. é só uma música ambiente. Bota lá. Música ambiente. Se muito e comprar um lanche, tiver que sair, sai, a gente ouve uma música pra gente encerrar. Bom? Show. Então, E ela pode estar aí. Ela pode estar aí no ambiente só enquanto a gente sai. Vou propor que vocês pensem nessa escuta crítica, pensando nisso que a gente falou, quais são os dispositivos que o Gil usa, essa ideia de alegoria, essa ideia das frases sociais e epítetos, e a gente ouve Refavela, que eu acho que é a síntese.